aqui a Galápagos. A Galápagos está no seu segundo ano de AgriShow. Nós somos uma empresa que atua no mercado de capitais. Estamos completando 5 anos. A nossa função social e corporativa é a de estruturação de negócios para investimentos de pessoas físicas, pessoas jurídicas, institucionais, administração de carteiras, administração de fundos e sempre também levando a oportunidade para os tomadores de crédito de operações estruturadas, seja debêntures, sejam títulos de crédito, seja um certificado de recebíveis imobiliários ou do agronegócio. Somos, portanto, uma empresa que aproxima investidores e tomadores através dos instrumentos de mercado de capitais de uma maneira completa. Nós temos trabalhado nesses 5 anos com foco em alguns setores, em especial o setor agro, pela própria relevância que o setor tem dentro do Brasil, né, atingindo quase 30% do PIB brasileiro está no agronegócio. Entendemos também que no agro existe uma certa assimetria de informação e o nosso papel é levar essa simetria de informação de quais as oportunidades que os clientes podem ter, tanto para investir quanto para estruturar uma operação de crédito de uma maneira mais eficiente e, portanto, de uma maneira mais acessível, seja para os investidores, seja para os tomadores de recursos. Chegou o prefeito. Tudo bom, Marco? Você está bem? Você está bom? Vou te dar uma missão. Você precisa arrumar um negócio para fazer. Eu sou o único cara que pode arrumar um negócio para o Marcelo, para encaixar o Marcelo, para fazer você. Você está atrás conosco. Você está. Não, vou pegar. Eu pego. Bom, dando continuidade, eu queria primeiro, já falei um pouco sobre a Galápagos aqui, prefeito. Eu queria aqui, então, a gente tem a honra de estar recebendo no nosso stand aqui o prefeito Eduardo Nogueira de Ribeirão Preto. A gente já se conhecia aí do passado, de algum tempo aí, da própria região de Ribeirão. Nós estamos com o Jacir conosco, que dispensa a apresentação. O Jacir atua no mercado de agronegócio há mais de 40 anos, aproximadamente. Ele hoje ocupa, né, dentro da Fiesp, no Conselho do Agronegócio, e também está com a AgroAdvice, que é uma empresa de consultoria. A gente tem tido na Galápagos uma aproximação muito grande com o Jacir, até para aprender muito quais são as demandas e as necessidades dessa indústria, né? Está aqui conosco o Maturro, que também dispensa, né, ele é dono aqui da feira, dos últimos 5 anos presidiu o AgriShow, e também é vice-presidente da ABAG. E temos aqui o Antônio Carreri, né, que a gente já teve a oportunidade de se falar. O Antônio Carreri é responsável pela região latino-americana da John Deere, especificamente nas áreas de marketing and sales, né, em vendas e marketing, e vai estar aqui conosco também para bater um papo. A gente está na espera daquela última cadeira, deve chegar, do secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, o Guilherme Piai, que também dispensa a apresentação. Assim que ele chegar, ele se une a nós. Então, eu vou passar a palavra para o Jacir, para ele conduzir aqui esse debate, essa roda de conversa, vamos chamar assim. Bom, gente, muito obrigado aí pela presença de todos. É bom a gente unir as pessoas para escutar os palestrantes aqui, para quem nós vamos ouvir, que são pessoas de alto nível ligadas ao setor do agronegócio. Eu gostaria de começar perguntando para o Antônio Carreri. Antônio, eu sei que a John Deere tem uma preocupação muito grande com conectividade, conexão e a introdução de tecnologia para os agricultores brasileiros. E, de um modo muito especial, aí para o setor da cana-de-açúcar, houve uma grande inovação recentemente introduzida pela John Deere, que é a colhedora de 2 linhas. É uma inovação que está trazendo resultados muito importantes para quem está experimentando. E eu gostaria, então, que você explorasse esse tema, principalmente de conectividade, inovação
e depois você complementasse falando um pouquinho do teu investimento em centros de desenvolvimento aqui no Brasil. Boa tarde. Muito obrigado realmente por ter a oportunidade de participar aqui. O Jacir queria ter uma feira internacional, então convidou um cara com sotaque, que sou eu. Certamente não é um sotaque paulista, mas já moro aqui faz 14 anos, nossa cidade onde fica o centro regional, que é Indaiatuba, nesse estado maravilhoso que é São Paulo, e para mim um privilégio realmente estar aqui nesse painel. Muito obrigado a Galápagos e a todos por nos acompanhar aqui. Realmente nós temos uma oportunidade e uma responsabilidade muito grande com o planeta, com esses 8 bilhões de pessoas que precisam se alimentar, precisam de uma energia renovável cada vez em mais quantidade, e só tem uma região que tem essa oportunidade de gerar uma resposta sustentável para o planeta, que é essa região da América Latina e principalmente esse grande país que chama-se o Brasil. Não só pelo tamanho, mas pelos empreendedores, pelas pessoas do Brasil, que são realmente pessoas que têm enfrentado desafios históricos do agro, e hoje realmente nós estamos em uma agricultura pujante, uma agricultura que abraça a tecnologia com, eu falaria, uma única velocidade, um momento muito especial. Jacir, nesse momento em que nós precisamos produzir mais, ao mesmo tempo que nós cuidamos do planeta, a John Deere entendeu que a única solução é vir via a tecnologia. Então, nós, faz 3 anos, fazemos um compromisso de nós virarmos uma empresa tecnológica através das máquinas que nós comercializamos no mundo inteiro. Então, nós começamos a trazer soluções que hoje são tradicionais, que as pessoas falam, inteligência artificial, machine learning, visão computacional. Nesse caso, são todas tecnologias da própria John Deere, com nossos próprios algoritmos, nossos próprios desenvolvedores de software, para trazer as melhores máquinas com as melhores tecnologias para o Brasil. Nesse sentido, uma realidade do agro global é que nós temos cada vez menos pessoas que querem se involucrar ou trabalhar no agro. Não é uma realidade brasileira, mas sim uma realidade fora do Brasil, onde a idade média do agricultor é já avançado em idade. E nesse sentido, nós precisamos, então, nós entendemos que as máquinas precisam ir aprendendo para, eventualmente, se tornar máquinas ou soluções autônomas. Então, nós já lançamos a primeira operação autônoma, em janeiro do ano passado, nos Estados Unidos, onde nós estamos fazendo o preparo de solo sem a intervenção humana. E essa nossa intenção é trazer e multiplicar a capacidade humana, onde uma pessoa possa estar operando 5, 6, 7 máquinas ao mesmo tempo. Para que isso possa acontecer com segurança, é que nós precisamos de uma conectividade que trabalhe 24 horas do dia em qualquer canto do Brasil. Nós começamos a trazer uma solução via um parceiro, que nesse caso é a Claro, junto com a Sol, para trazer soluções de celular. Mas se vocês pensam para nós cobrir o Brasil, que hoje tem mais de 80% de sua área sem conectividade, nós precisávamos acelerar. Então, nesse caso, já assim, nós anunciamos faz pouco tempo uma parceria com a SpaceX, que é uma empresa, como vocês já sabem, que tem uma quantidade de mais de 2.000 satélites em órbita baixa, que permite gerar essa solução que chama-se Starlink. Então, nós estamos anunciando aqui na feira o John Deere, o JD Link, via satélite, junto com a Starlink, onde nós vamos trazer uma solução para máquinas qualquer canto do Brasil. E nós anunciamos isso para 2 países, Estados Unidos e o Brasil. Só para confirmar a importância que o Brasil tem para a John Deere e por que nós estamos trazendo essas soluções já assim no que se refere à tecnologia. Agora, então, uma coisa é a conectividade e que vocês entendam que hoje o conceito é que as máquinas estão gerando dados, elas estão aprendendo, elas estão trazendo eficiência, produtividade, e nós estamos em uma jornada que até 2030 nós vamos poder produzir
milho, soja, de uma forma completamente autônoma, se o cliente assim desejar. Então, isso é muito importante para nós trazer essa conectividade. A outra metade da pergunta, Jacir, tem a ver com as nossas soluções e a nossa presença no Brasil, que começa em 1979. Então, nós somos uma empresa jovem no Brasil, mas nós estamos reforçando nosso compromisso. E a semana passada nós anunciamos um investimento na fábrica de colhedoras de cana e pulverizadores que fica em Catalão. E aqui estão todos convidados. Um investimento de 700 milhões de reais nos próximos 5 anos, só em uma fábrica das 12 unidades que nós temos aqui no Brasil. Ou seja, nossa presença da John Deere é a maior presença do agro brasileiro no que se refere à fabricação de máquinas do ecossistema completo, incluindo a tecnologia. Jacir, posso ficar aqui o dia todo falando da John Deere, vou interromper aqui, mas como vocês veem, pessoal, nós estamos em um momento muito especial do agro, estamos em um momento muito especial do Brasil, estamos em um momento tradicional no agro que é cíclico. Então, são ajustes globais que acontecem, realmente gerando oportunidades muito boas para o agro, para os produtores. É só nós entendermos que estamos em uma indústria que pensa e investe ao longo prazo, e isso é muito importante para os produtores sempre lembrarem que nós estamos aqui para o longo prazo, assim como todos vocês quando estão planejando seus próprios investimentos. Muito bem. Uma coisa interessante, né? A John Deere chegou aqui em 1979. Em 1979, se não me falha a memória, o Brasil produzia alguma coisa em torno de 20, 22 milhões de toneladas de grãos. Então, vocês veem como a história de crescimento da agricultura brasileira foi bem atrelada também ao crescimento que a John Deere teve aqui no Brasil, que hoje é o líder no segmento, né? Antes de passar para o Francisco Maturro, que vai falar especificamente desse importante setor de máquinas e equipamentos, que é onde ele fez toda a carreira dele, um pouquinho mais do que 40 anos, né? Ele participou de todo esse crescimento que acabou de ser citado aqui. Eu vou pedir para o prefeito Duarte Nogueira falar um pouco da gestão pública, porque hoje o que afeta o nosso agronegócio é taxa de juros. Taxa de juros é que está inibindo investimentos, é que está fazendo com que o nosso produtor fique mais receoso, e taxa de juros está muito atrelado à gestão pública, né? Porque uma boa gestão pública pode propiciar que o governo precise de menos dinheiro, captar menos dinheiro no mercado, e com certeza isso pode fazer com que a gente encontre o melhor caminho, né? E o Duarte, que tem uma carreira bastante importante ligada ao agronegócio, foi um deputado do agro, foi secretário da Agricultura do Estado de São Paulo e teve uma gestão agora que vai completar 8 anos na Prefeitura de Ribeirão Preto, que é a capital do agronegócio. E ele pegou, o Maurílio falou isso ontem, ele assumiu aqui um caos na prefeitura. É um verdadeiro caos, e hoje ele está entregando uma prefeitura para o seu sucessor restabelecida, sanada e com muito dinheiro ainda para investir. Então, eu gostaria que ele falasse um pouquinho da gestão pública, da importância de uma boa gestão pública para o Brasil. Bom, obrigado, Jacir, pelo convite. E agora, com a presença do Maurílio aqui, ontem eu ouvi do vice-presidente Alckmin, quando eles chegaram, o Jacir veio junto, e que o Jacir é um dos homens mais açucarados que a gente tem no Brasil, mais doce, né? Por causa do setor suco-energético. Depois do Maurílio. Exatamente, é o que eu ia falar, só depois do Maurílio Biagi. Paulo Bolonha, prazer revê-lo, né? Agora aqui junto a Galápagos, Chiquinho Maturro, de quem eu tive a oportunidade hoje de literalmente comer um arroz e feijão com o Antônio, com o Alfredo, né, e a equipe lá
da John Deere. Arroz com feijão e um pedacinho de costela, né? E foram, enfim, encontros muito agradáveis. Respondendo à provocação do Jacir, essa experiência à frente do executivo do município me permitiu compreender que dá para a gente fazer muita coisa no Brasil sem ficar colocando a culpa nos outros. Os problemas do Brasil são os problemas das cidades brasileiras. Se eu ficasse dependendo aqui da ajuda do governo do Estado, do governo federal ou de alguma entidade espiritual, eu não teria, junto com a minha equipe, conseguido chegar nos indicadores que eu cheguei. Mas sempre com a visão de priorizar o que tem que ser feito no curto prazo, mas com a visão de longuíssimo prazo para a gente ver as consequências lá na frente. Tem um economista do século XVIII, que chama Frederic Bastiat, que ele diz, numa obra dele, que intitulada O que se vê e o que não se vê. É o Brasil na sua mais aflorada essência. A gente toma decisões hoje sem a menor percepção e responsabilidade das consequências que isso vai acontecer lá na frente. E não o faz porque isso traz desgaste político e, com isso, eu perco as eleições lá na frente. Se eu fosse ficar pensando em eleições, eu não teria feito o que eu fiz e talvez nem tivesse sido reeleito com as reformas que eu apliquei. Eu trouxe o déficit atuarial da Previdência do município de Ribeirão Preto, de 18 bilhões de reais para os próximos 35, 40 anos, para 7 bilhões, fazendo as reformas necessárias, incorporando alterações legais, enfrentando o corporativismo, tomando decisões difíceis, mas sem atropelar o direito adquirido de ninguém, né? Era simplesmente não deixar essa bola de neve se agravar lá para frente. E o que a gente tem que fazer aqui, que a agricultura faz e o governo deveria fazer também? O que é a tecnologia? O que é a tecnologia? Tecnologia é conhecimento adquirido. Mas não adianta a gente adquirir conhecimento sem a gente ir aplicar o conhecimento adquirido. Meu saudoso pai, que foi amigo do Maurílio, me dizia, ó, meu filho, a maior concentração de conhecimento humano foi quando, no caso, hoje, né, em 2024, há 55 anos atrás, o Neil Armstrong colocou a pegada dele na face da Lua, e naquela pequena pegada, de um pé pequeno, estava concentrado ali todo o conhecimento humano adquirido e colocado na prática para levar o primeiro humano ao nosso satélite Lua. A gente precisa fazer isso. Quem gosta de Netflix, vou dar uma sugestão. Assistam uma série de 8 capítulos que chama Os Três Corpos. E o que diz ali? Ali é a humanidade tendo que enfrentar uma iminente invasão alienígena de seres chamados Sunti, que vão chegar no planeta Terra daqui a 400 anos para nos dizimar como se nós fôssemos insetos. E nós, seres humanos, que vivemos no máximo até 100 anos, em média, estamos pensando com 4 gerações na frente que medidas que nós vamos tomar para os reflexos das medidas que forem tomadas agora reflitam daqui a 400 anos, quando nós formos invadidos. É isso que nós temos que fazer. Nós temos que preparar líderes, mulheres e homens, para pensar, para projetar cenários, para fazê-lo com ética, com qualidade, com responsabilidade, com noção de civilidade, de patriotismo, para que nós possamos, ao invés de ter juros caros, que nada mais é do que o governo gastando no cheque especial e mandando a conta para a sociedade, termos mais equilíbrio fiscal e, com isso, taxas inflacionárias menos impositivas, com isso, levando o nosso guru defender a nossa moeda, que é o Roberto Campos Neto, a não ter que aumentar as taxas de juros, e a gente não está sacando no cheque especial para as gerações que sequer ainda nasceram e que vão ter que pagar uma conta de que nós que estamos fazendo ou que deixamos de reformar para corrigir. Então, eu quero aqui encerrar essa primeira provocação do Jacir, colocando uma visão de quem estava ali na frente, que não tinha como fazer diferente. Quando você está à frente de uma instituição onde você é o tomador de decisão final, é igual quando você vai solar na aviação, quando você vai sozinho, sem o instrutor dentro do avião. Se acontece alguma coisa, você olha para trás, não tem ninguém. É você que tem que decidir a medida que tem que ser somada naquele momento e decidir corretamente.
E o que o Brasil precisa é preparar mulheres e homens para esse tipo de situação, olhar para trás e saber decidir corretamente. Muito obrigado, Duarte. Eu queria citar aqui a presença de uma moça que está fazendo um trabalho maravilhoso, pensando nas próximas gerações, que é a Letícia Zamperlini Jacinto. Vocês devem ter visto aí um grupo de crianças de escola passando, e a Letícia que está nessa ONG, na The ONG do Material Escolar, trazendo essas crianças, porque ela está fazendo um trabalho iniciado há 2, 3 anos, né, Letícia? Do sentido de esclarecer as crianças com educação baseada em ciência e não vamos dizer, em fatos, de olho no material escolar. Então, Letícia, obrigado aí pela sua presença. Depois você vai falar uns minutinhos aqui para a gente, viu? Se prepare, tá? E agora a minha pergunta é para o Francisco Maturro, esse ícone do AgriShow. O Francisco participou aqui junto com o Roberto Rodrigues do início da AgriShow, foi um dos mentores e uniu as entidades em torno desse projeto. Passou vários perrengues, né, Francisco, mas hoje transformou isso na maior feira do agronegócio da América Latina. Então, Francisco, primeiro eu gostaria que você falasse um pouquinho da história, porque é bom as pessoas saberem que hoje anda aqui, é uma maravilha, cheio de máquinas, equipamentos, negócios bombando, atraindo novos segmentos, né? Hoje a gente tem, eu fico satisfeito de ver aqui, hoje está quase todas as entidades do mercado financeiro aqui. Então, você percebe, aí você vê gente mostrando helicóptero, drones, aviões, quer dizer, está atraindo um monte de gente que quer fazer negócio dentro do agronegócio. Então, isso é bastante importante. E falar-se, principalmente, da perspectiva desse importante segmento, que é máquinas e equipamentos, tão necessário, visto que hoje o nosso setor deixou de ser um setor intensivo em mão de obra. Eu passei isso, né? Eu trabalhei um período num grupo de usinas que moía 14 milhões de toneladas de cana, e quando moía 14 milhões de toneladas de cana, tinha 16.800 funcionários. Hoje, esse mesmo grupo moeu, na safra passada, quase 22 milhões de toneladas de cana, e tem 8.000 funcionários. Então, você vê a produtividade como aumentou graças à tecnologia, que foi citado aqui pelo Antônio Carrelli. Então, eu gostaria que você também explorasse um pouco, depois de falar da história da AgriShow, desse importante tema. Bem, boa tarde a todos. Carrelli, Nogueira, Jacir, obrigado pelo convite. Falar um pouco da história da AgriShow, falar de um monte de problema que a gente viveu. Não era uma tarefa tão simples, nós tínhamos alguns expositores e a gente não pode esquecer nunca de quem liderou esse movimento para que a gente pudesse ter uma feira que não fosse uma feira nós não temos nada contra, de rodeio e show sertanejo. Tem espaço para tudo, é um business tão importante quanto qualquer outro no Brasil. Mas nós queríamos uma feira que fosse nossa, que fosse uma feira de máquinas e fosse uma feira de negócios para poder abrir às 8 e fechar às 18. A gente nem abre às 8, nem fecha às 18, né? A gente chega aqui 6 da manhã, 7 da manhã. Então, a primeira edição nós fizemos em 94, são 30 anos. Pulamos 2 edições por conta da pandemia, 20 e 21, não pudemos fazer. E, para a tristeza de todo mundo, no dia que nós abrimos a primeira edição da AgriShow, 4 de maio de 94, chegava em São Paulo o corpo do Ayrton Senna. Então, na verdade, nós estávamos vivendo um velório, todo mundo muito triste. Tem gente aqui que nem nascida era. E a gente já chorava por um ídolo que tanta falta faz para o Brasil. O país, o mundo, vive de referências, né? E o Ayrton Senna era uma referência como esportista, como caráter,
e a gente preserva isso. Falar de AgriShow também, em 95 nós tivemos um monte de problema. Mas vamos deixar isso para lá, vamos voltar na essência. Aqui nós tínhamos um prefeito, à época, que nos ajudou. Nós tínhamos o Roberto Rodrigues, secretário de Agricultura, que disponibilizou essa área onde estamos hoje. E liderou esse movimento, juntando, à época, 9 entidades, para poder fazer uma feira que juntasse os pedaços de um setor. Nós juntávamos cacos de um setor. Fizemos a edição de 95, tivemos um pequeno prejuízo de $1.800.000, aí nós perdemos algumas entidades sócias, e estava nascendo, e a gente não tinha muita grana. Então, na verdade, nós tomamos um golpe, esse que foi. Fizemos alguma coisa com irresponsabilidade, não fizemos as coisas como deveriam ser feitas, e perdemos muito dinheiro. Mas o conceito que nós tínhamos estabelecido era bom. Então a gente perseverou, e o Nogueira hoje falou tanto em persistência, falou dos 5 P's, que eu gostaria até aqui na oportunidade de repetir, que aquilo realmente é profundo. Perseveramos, algumas entidades se foram, não tem nenhum problema, aquilo que resistiu à auditoria, nós negociamos, ninguém ficou no prejuízo. Aquele que não resistiu à auditoria, ficou muito à vontade para ir à justiça, e é uma surpresa que ninguém foi. Então significa que era mesmo um golpe. Muito bem, vou pular um pouco esse pedaço, a feira estabelecida, vida que segue. Secretário Roberto Rodrigues foi seguido por todos os secretários que o sucederam, mantendo a feira aqui, apoiando, trabalhando. Um desses secretários foi o Nogueira, ele era ainda menor de idade, né, quando era secretário. Foi 2003, né, Nogueira? 2003 a 2006, secretário de Agricultura, que foi quase uma ousadia da minha parte ocupar uma cadeira que um dia sentou Roberto Rodrigues, que um dia sentou Duarte Nogueira, Arnaldo Jardim, e eu acabei, em algum momento da minha vida, sendo secretário de Agricultura do meu estado e para o meu país. E fico assim com um certo orgulho de ter sido o único secretário de Agricultura que foi presidente da feira ao mesmo tempo. Gustavo Junqueira está aqui. Então tem mais um secretário, eu não tinha te visto, Gustavo. Nós sucedemos a gestão do Gustavo Junqueira. Eu vi a Gabriela aí, Gabriela como secretária executiva, nós sucedemos esses dois. Eu no cargo da Gabriela, que piorou muito, né? Sai você, entra eu, piorou muito. E o Itamar sucedeu o Gustavo, depois eu sucedi o Itamar. Então, bem-vindo, Gustavo, bom te ver, Gabriela. Então, eu vou falar aqui, vou pular um pouquinho, e vou dizer o seguinte, momento de divisor de águas para nós. Foi o Moder Frota, no ano 2000, ministro da Agricultura. Nosso ministro da Agricultura, Gaúcho, queridíssimo amigo, está vivo, completamente fora do ar, mas está vivo, lança o Moder Frota ainda no governo Fernando Henrique. Moder Frota foi um divisor de águas para nós. Setor com dificuldades, agricultores com dificuldades. Moder Frota começou no ano 2000. Marcos Vinícius Pratini de Moraes, é dele que eu estou falando. Brilhante, homem brilhante. Em 2001, o Brasil alcança pela primeira vez, desde o seu descobrimento, 100 milhões de toneladas de grãos. Esquecendo fibras, esquecendo a cana, que não dá para esquecer. É tão importante, não dá para esquecer. Mas só de grãos, o Brasil alcança 100 milhões de toneladas de grãos. Em 2014, o Brasil alcança 200 milhões de toneladas de grãos. Em 2023, o Brasil faz de 317 milhões de toneladas de grãos. Isso tudo foi possível, sem dúvida nenhuma, pela pesquisa dos nossos institutos de São Paulo, dos institutos privados, institutos públicos, da nossa Embrapa, todo mundo contribuindo, e também, e principalmente, pela coragem e pelo suor do produtor. Produtor de grãos, na roça, é uma indústria a céu aberto. Corre todos os riscos, e esse ano, o tal do El Niño, nós sabemos o que aconteceu, chuvas irregulares pelo país todo. Nós tivemos lugar, aqui, ó, uma fazenda vizinho da outra, colheu 70 sacas de soja,
e o vizinho colheu 30, ou colheu 20. Isso é o Brasil. E daqui a pouco vem a prima dele, ou a irmã dele, a gente não sabe, que é o Laninha. Não sabemos que tamanho de coisa que ele vai fazer, se de bem ou de mal. Mas está aí, tem mudanças climáticas em curso, enfim, essa é a vida do produtor. Agora, eu vou falar um pouquinho, Jacir, se você me permite, e não me cortar o microfone, que nós temos hoje um agro produtivo, sustentável e tecnológico. 30 anos atrás, quando fizemos a AgriShow, a única coisa que você via aqui era tratores sem cabine, colhedoras sem cabine. Para quem não sabe, colher soja é mais ou menos, a poeira da soja é mais ou menos como pó de mico, aquele negócio que dá uma coceira danada. O pessoal trabalhava, parecia um astronauta, só tinha o olho de fora, mas com óculos ainda. Hoje, com cabines pressurizadas, você anda por essa feira, você tem a impressão que você está na Disney, ou uma Disney de tecnologia e máquinas agrícolas. É o que nós estamos vendo hoje. Para quem viveu, tem gente aqui que viveu com a gente, muita gente viveu com a gente nesse período, vê hoje o que está acontecendo com drones, com pulverização localizada, com conectividade, John Deere e outras companhias buscando essa conectividade que faz tanta falta para o país. Todos nós sabemos aqui que no eixo da rodovia dos Bandeirantes você perde sinal de celular. Isso é uma tragédia em termos de comunicação, mas é uma tragédia pior ainda na geração de dados que se transformam em informações, que viram mapas agronômicos que orientam o produtor na melhor direção para buscar tirar do solo, tirar aquilo que ele pôs no solo. O agricultor é uma figura impressionante de coragem. Ele pega tudo que ele tem de recurso, esparrama bem esparramadinho no solo e olha para o céu e espera a chuva. Com tecnologia isso minimiza, mas não elimina o problema. E ele espera a chuva, ele espera a germinação, faz seus tratos culturais, vai para a colheita, enfrenta um déficit de armazenagem de mais de 100 milhões de toneladas, comprometimento de logística. Tem melhorado? Tem melhorado, mas está de muita distância. Por esse lado, se é um problema, é também oportunidade para quem quer investir. Para quem tem disponibilidade de investir, é grande oportunidade. Jacir, eu talvez fale, por último, daquilo que todos aqui que me conhecem sabem o tanto que eu gosto, que eu quero ver progredir, está progredindo muito, que é a integração lavoura, pecuária, floresta. Um dia nós começamos isso, é um projeto da Embrapa, tem que fazer justiça, e igual o projeto de integração lavoura-pecuária, deve ter em gavetas dos institutos de pesquisas de uma Embrapa inúmeros bons projetos que nunca saíram de gaveta, que pode ter servido por uma tese de mestrado, de doutorado, de alguém, mas não fez. Chiquinho, e LPF... Chiquinho, essa aí era a próxima pergunta que eu ia fazer para você. Eu espero. A próxima pergunta. Você está mudando o meu script aqui, porque eu preparei um hall de perguntas e você falou, sem dúvida nenhuma, o Chiquinho é quem, junto com o Paulo Hermann, junto com o Bradesco, que realmente trouxeram o ILPF para dentro do agronegócio, e é uma coisa muito importante, sem dúvida nenhuma, e que vale a pena uma pergunta exclusiva, viu, para a gente conversar sobre esse tema. Eu queria agradecer a presença do Edivaldo Delgrande, que está aí. Edivaldo é presidente da OCESP, que representa o cooperativismo aqui no nosso estado de São Paulo. Eu vou perguntar agora para o Carrelli. Carrelli, você é de uma empresa globalizada, é uma empresa que atua globalmente. Eu gostaria que você falasse um pouco da competitividade do agronegócio brasileiro, principalmente em relação ao grande produtor de grãos e exportador, que é os Estados Unidos. Como você vê o futuro do agronegócio brasileiro e do futuro do agronegócio americano e, de uma maneira global, como se insere a competitividade do nosso agronegócio nesse mundo tão globalizado?
Ótima pergunta, confirmando as grandes oportunidades que tem o agro brasileiro, que é, na verdade, se nós pensamos um pouco a história do agro, primeiro o que já foi feito. Se nós pensamos o que foi construído no Cerrado brasileiro em uma geração, eu acredito que não tenha outro país no mundo que tenha construído tanto em tão pouco tempo. E isso é algo que nos foi só possível fazer pela pujança dos milhares de pessoas que saíram, na sua grande maioria, do sul do Brasil e enfrentaram desafios realmente gigantescos para chegar onde hoje é o famoso Cerrado brasileiro. Então, primeiro, reconhecer esse grande trabalho feito pelos brasileiros e as brasileiras, junto, como colocou o Chiquinho aqui, e precisamos reconhecer não só pessoas e empresas privadas, mas também em conjunto com organizações públicas, incluindo, por exemplo, a Embrapa e o IAC, trazendo soluções em tecnologia de sementes que hoje permite realmente produzir de uma forma extraordinária em condições adversas, comparado com outros países que às vezes têm melhores condições. Então, nós precisamos olhar o todo e reconhecer tudo o que foi feito por gigantes, assim como e o Chiquinho representando, sendo um desses gigantes do agro brasileiro, para nos colocar nesse patamar de competitividade. Então, primeiro esse ponto. Segundo é, hoje, e aqui está chegando o grande secretário, já vai convida aí. Piai, por favor. Piai, estava aguardando você. Continuando com os comentários sobre a competitividade do agro brasileiro. Nós entendemos, então, nessas circunstâncias, onde precisamos produzir, onde não só alimento, pessoal, mas eu gostaria de contar um pouco a história do que está acontecendo com a mudança energética do mundo. Uma grande oportunidade para nós, que é um cara famosíssimo, que agora virou nosso parceiro no Starlink, que é o Elon Musk. Ele interpretou que o mundo realmente precisava carros elétricos. E lá todo mundo começou a comprar carro elétrico, começou a colocar o carro na tomada, e as pessoas só depois começaram a perguntar de onde estava saindo essa energia. Então nós começamos a entender que na Europa queimam carvão, que na China, na Ásia queimam carvão, e que nos Estados Unidos queimam carvão também para poder gerar essa energia elétrica, e as pessoas achando que estão salvando o planeta comprando carro elétrico. E aqui o Brasil, mais uma vez, sendo pioneiro, mostrando para o mundo que, na verdade, a melhor solução que tem é o agro. Está cortando o microfone aqui, Chiquinho? É o sotaque. O sistema não compreende, a inteligência artificial não compreende o sotaque. Nós mostrando para o mundo aqui que o agro é, mais uma vez, a grande solução para nossas energias renováveis, obviamente liderado pelo Brasil e a sua grande experiência de etanol. E isso que nós estamos fazendo aqui, grandes empresas, grandes produtores do setor sulco-alcooleiro aqui produzindo não só etanol, mas agora também produzindo SAF, que é Sustainable Aviation Fuel, para todos esses, vocês pensem um pouco, todos esses aviões decolando e pousando ao redor do mundo, precisando de energia renovável, mais uma vez o etanol, todos os navios trazendo para nós as soluções e importações e exportações globais, também precisando de combustível alternativo, mais uma vez o etanol vindo a salvar. Então, nós temos aqui, realmente, nesse sentido, o agro brasileiro tem uma competitividade não só, e o interessante é soluções no grãos, soluções em cana, soluções no algodão, soluções no trigo. O Brasil vai se tornar, ao invés de um importador, um exportador de trigo nos próximos anos, além de, cada vez que eu tenho convidados internacionais que chegam ao Brasil, eles não acreditam no sabor das frutas e legumes e hortaliças que nós temos no Brasil.
Eles achavam que conheciam que era um mamão ou que era uma papaya, mas aqui o sabor das frutas, eu só coloco isso, pessoal, como as oportunidades que nós temos para continuar a crescer em várias áreas do agro. E nesse sentido, pouquíssimos países têm esse sol maravilhoso, que certamente para muitos é um calor, mas nós temos que agradecer que temos esse sol. A água que nós temos aqui nos trópicos é inacreditável, é realmente muito boa. E a terra. E as pessoas que querem trabalhar a terra, que eu volto a falar sobre o capital humano que tem o Brasil, que realmente é um país diferenciado. Então, nesse sentido, nós que fazemos 2 cultivos, às vezes 2,5 cultivos por ano, isso não pode ser no hemisfério norte. Então, no mundo que precisa, não só de alimento, mas também de energia cada vez renovável, está sobre nosso colo a oportunidade e a responsabilidade para gerar esse alimento e essa energia. Então, realmente, Jacir, aqui estamos falando de uma competitividade única que só tende a melhorar com a tecnologia e com as soluções que as diferentes empresas do agro estão trazendo para o Brasil. Muito obrigado. Isso dá o alento. Nós estávamos falando há pouco tempo agora sobre máquinas de colher cana, e aí está chegando agora esse pessoal valoroso aí, o Zé Guilherme, o Gustavo Ratz e o Zé Odilon, meu grande amigo, vindo aqui representando os plantadores de cana. Obrigado aí pela presença de vocês aqui. Agora, a minha pergunta vai ser para o Duarte Nogueira. Duarte, você como um político experiente, um político que soube atravessar várias fases aqui do nosso Brasil, eu gostaria que você tem uma experiência de Câmara Federal, teve uma experiência de secretaria, teve uma experiência de prefeitura. Eu gostaria que você falasse um pouquinho do nosso momento político com a visão do agronegócio, porque eu considero você um homem do agronegócio, mas é um homem que vive a política. Então, eu gostaria que você desse uma sua visão, como que você enxerga o Brasil dentro da política atual, o que a gente tem de fazer para que a gente possa colocar a bandeira do agro no nosso mastro central do nosso país, para que ele continue sendo a locomotiva de crescimento do nosso país. Bom, a primeira tarefa, né, dos gestores públicos é não estragar e não criar mais problemas para quem produz e para quem empreende, né? Geralmente, quando a gente cria novas regras, normatiza algumas questões, no sentido de tentar estar ajudando, ou você está dando algum privilégio para algum segmento em detrimento a outros, e com isso você não está pensando no bem do país como um todo. E Brasília é muito peso de pressão em cima dos congressistas. Se você pegar as categorias mais corporativas do funcionalismo público, geralmente são aquelas que têm os maiores e melhores salários, as melhores e maiores aposentadorias, porque esse pessoal tem um grupo de pressão dentro do Congresso Nacional trabalhando esse tipo de resultado. Então, a sociedade democrática ela precisa ter essa previsibilidade e enxergar de maneira desigual os desiguais. Isso faz parte do setor público, né? Você não pode só atender aqueles que te demandam. Você tem que atender dentro de uma visão sistêmica daquilo que for melhor para a sociedade, com transparência, com prestação de contas e assim por diante. Mas eu vou recomendar aqui um outro livro, né? Um livro do Richard Deck que chama Espere o Inesperado. No setor público, esse é o negócio mais importante que tem que fazer. Você tem que estar todos os dias acordando, Rodrigo, esperando o inesperado. Tem dia que você acorda, vem uma crise, você acha que o mundo vai acabar e você tem que, na verdade, reunir um conjunto de pessoas, de insumos,
de elementos decisórios para conter aquela crise e seguir para frente. O agronegócio é uma das principais virtudes do povo brasileiro, né, da nação brasileira. Clima, água, luminosidade, temperatura, solo fértil, média de idade dos produtores ainda relativamente jovem e uma enorme fronteira agrícola para ser utilizado em cima de pastagens degradadas sem derrubar uma única árvore. O que nós precisamos saber é fazer o que tem que ser feito a cada dia, né? O Chiquinho me provocou aqui a história dos 5 P's, que vale para qualquer coisa na vida da gente. Primeiro P, priorizar. Não dá para fazer tudo o que a gente quer fazer, tem que sempre escolher o que tem que ser feito antes. Segundo P, planejar. Escolher os melhores insumos, recursos humanos, materiais, financeiros, e o ativo, que é importantíssimo no setor público, é o ativo tempo. A gente só tem 4 anos para colocar em prática o nosso compromisso. E eu aprendi com o Mário Covas uma coisa ainda mais importante nesses 4 anos, que é um 8º disso, que é o primeiro semestre. O que você colocar para ser feito no primeiro semestre dos seus 4 anos de governo vai ser exatamente o que vai acontecer nos próximos 7 meses. Nos próximos 7 semestres, né? Então, você tem que ter essa certeza, e o agronegócio brasileiro é a grande virtuosidade, até pelas características naturais com que o Brasil teve dentro do contexto da geopolítica e da dinâmica populacional, até por ter sido colonizado, ter tido... por que o Brasil não se fragmentou igual a América Espanhola, do outro lado do Tratado de Tordesilhas, que virou um monte de países, desde lá do Chile, subindo Argentina, Uruguai, terra do Antônio, Bolívia, e até lá em cima, no Caribe. Tudo espanhol. Porque a coroa portuguesa veio para cá em 1808, ficou até aqui em 1822, fundou o Banco do Brasil, fundou uma série de instituições e manteve intacta a geografia do Brasilzão que nós temos hoje, um dos maiores países do mundo, né? E essa questão histórica também nos permitiu, por não termos tido outro tipo de colonização, eu lembrava isso hoje no almoço, a Revolução Industrial, que começou há 250 anos atrás, começou num momento onde nem se preocupava se as questões ambientais, as questões florestais, os maciços de florestas, né, que hoje são tão importantes para o equilíbrio da natureza. Quando começou a Revolução Industrial, 250 anos atrás, o Brasil tinha 8% das florestas intactas do mundo, nativas. Hoje nós temos 28%, porque, relativamente, os outros países que se desenvolveram, Gustavo, que cortaram tudo para virar fábrica, virar energia, virar madeira, virar indústria, né? E colocaram, naquele momento lá atrás, um outro tipo de prioridade de desenvolvimento. Hoje, a água está batendo no umbigo de muita gente, o planeta vem nos castigando pelas formas de judiação que a gente vem impondo a ele, né? Seja na forma de utilização inadequada dos nossos recursos naturais, por isso que se fala tanto em sustentabilidade. O Brasil é a maior vitrine da sustentabilidade da produção agropecuária desse planeta, né? E a gente apanha dos nossos adversários comerciais porque a gente não sabe jogar o jogo da comunicação. E a comunicação é o terceiro P dos meus 5 P's, que é o propagar. A gente tem que saber propagar. Só lidera quem comunica, só comunica quem mostra o caminho, só mostra o caminho quem é capaz de fazer as devidas transformações. O 4º P é persistir, isso não preciso nem explicar, vocês fazem isso todos os dias. E o 5º é perenizar. Atingir uma marca que foi pactuado pela sociedade, pelo board do Conselho de Administração, modifica as estruturas estatutárias daquela instituição para quem vier depois não perca esse ganho que foi conquistado num momento importante de mudanças que tiveram que ser feitas. E uma única certeza que a gente tem no mundo todo é que a mudança será permanente. E aí vem uma grande qualidade dos líderes agora da atualidade, adaptabilidade. O líder que não soubesse adaptar
e fazer o reconhecimento do terreno e ponderar dentro de muita inteligência emocional aquilo que precisa ser feito, vai ficar para trás e não vai levar um porto seguro à sua instituição, à sua corporação, à sua empresa. Então, eu acho que o Brasil precisa cada vez mais ter fóruns de diálogo, colocar as pessoas para participar, ouvir, aprender, estudar, absorver com os erros dos outros, né, para a gente evitar errar. Vamos errar com erros nossos, né, e não com os erros que já foram repetidos. Por isso que eu gosto de ler 3 tipos de biografia, né? Primeiro é livro de guerra, é a natureza humana na sua mais aflorada essência. É o medo, é a ambição, é a inveja, é a coragem, né? É a criatividade que você encontra nos momentos de maior estresse de qualquer ser humano, que é quando ele está colocando em risco a sua própria existência, a sua própria vida e a vida de outros. O segundo tipo de biografia são os livros de história, porque quem conhece a história adivinha o futuro. Porque, como diz Eclesiastes, né, o livro da sabedoria do rei Salomão, nada há sobre a face da terra que já não tenha sido ou que não venha a acontecer novamente, né? Isso é um fato que é inexorável. E por 3, livros de biografias, porque o sucesso deixa vestígios, né, Maurílio Biagi? E a gente pode aprender muito com grandes mulheres e homens que se destacaram nas mais diferentes atividades do nosso planeta. E o Neil Ferguson, que é um cara que escreve muito livro de guerra, livro de história, que vocês já ouviram muito falar dele, ele fala que pela face do nosso planeta já passaram 100 bilhões de seres humanos. 100 bilhões. Circunstancialmente, existem 8 bilhões que ainda estão vivos, né, que somos nós, né, e que daqui vamos passar para os nossos descendentes. Mas ele fala, não só devemos aprender com os atuais 8 bilhões, mas devemos aprender muito com os 92 bilhões que já se foram, né, que é uma tarefa que a gente, às vezes, se esquece e deixa de prestar atenção. Obrigado, Duarte. Eu queria agradecer aqui a presença do Tirso Meirelles, o Tirso, presidente da FAESP. Obrigado, Tirso, por estar atendendo aqui o nosso evento. O Maurílio quer falar 2 minutos. Maurílio. Bolonha, tem umas coisas que a gente fala na hora ou não fala nunca mais, né? Não é verdade? Primeiro eu queria homenagear a John Deere, que ninguém falou disso ainda, que a John Deere fez uma coisa que para mim tem um significado extraordinário. Ela acaba de lançar um motor a álcool ou a etanol, né, que é mais chique, nos tratores da John Deere. E para mim isso tem você não imagina, você não tem ideia, você que é uruguaio, você não tem ideia do significado disso para uma pessoa como eu, que em 1980, 70, final dos anos 70, alcoolizei a frota inteira de uma empresa que eu trabalhava e fui criticado, que você não faz nem ideia, pelos próprios parceiros. É uma coisa que você sabe disso, né? Mas eu não queria falar nada disso. O secretário não falou ainda, isso é um talento, é uma pessoa extraordinária. Fez ontem o 2º melhor discurso da abertura. Eu quero saber se você concorda comigo. O melhor foi do prefeito. O prefeito fez um discurso abrangente, universal, fantástico. E queria... Por que eu usei o microfone aqui agora? Porque nós vivemos num país que todos sabem qual é, onde é, como é que funciona, tudo mais, critica. E a AgriShow é um exemplo disso, de polarização, né, Chiquinho? A AgriShow vitimou o Chiquinho. Polarização. Nunca ninguém fala disso, ninguém tem coragem de falar. Mas tudo eu queria falar, porque outro dia eu vi uma síntese do vice-governador de São Paulo, que veio aqui para uma ação que nós estávamos fazendo, uma ação maravilhosa, por sinal, que não é hora de falar aqui agora, quando ele se referiu ao prefeito Nogueira. E eu pedi para a assessoria dele escrever, e aí você me corrige, Nogueira, se estiver errado, ele falou o seguinte: o prefeito Nogueira recuperou a dignidade da cidade, ética e moralmente. Antes, a prefeitura saía nas páginas policiais. Hoje, a cidade está transformada e é exemplo de gestão. Isso foi dito pelo vice-governador junto com o prefeito, que chegavam atrasados a um evento onde nós estávamos.
E, gente, é tudo que o nosso país precisa. Esse exemplo de uma cidade que realmente é muito pior do que o vice-governador disse aqui antes. Eu sou testemunha disso. E auxiliei a prefeitura, à época, até eu, de vez em quando, fico me penitenciando, porque eu estava presente, eu estava ali, eu estava dando palpite, etc., e não percebia o dano que estava ocorrendo. Então, Jaci, era só isso. Desculpe. Obrigado, Maurílio. Bom, eu vou agora passar a palavra para o nosso secretário da Agricultura, o Guilherme Piai, como disse ontem o nosso governador, é uma promessa da política brasileira. Realmente é muito importante a gente ver jovens como ele, que está despontando para a política e que tem posicionamento, que tem integridade, que sabe unir as pessoas. Ele montou um conselho lá bastante eclético para assessorar todos os segmentos do agronegócio paulista lá representados, e sem distinção ouve a todos, anota a todos e encaminha a resposta para todos no momento. Então, isso eu acho que é bastante importante a gente ver isso. E São Paulo é muito feliz na agricultura paulista, porque nós sempre tivemos, nos últimos 30 anos, muito bons secretários da agricultura. Cada um deixando um legado, mostrando uma história, e, sem exceção, a gente vê esse progresso, e a gente está vendo também que esse progresso vai continuar aí na sua gestão. Então, eu gostaria que você sintetizasse, porque, infelizmente, o Antônio Carreri precisa nos deixar em breve. Ele tem outro compromisso e ele, muito gentilmente aqui, graças ao meu querido amigo Alfredo Miguel, está participando aqui desse evento. Então, eu gostaria que você fosse breve, porque eu quero encerrar com o Francisco Maturro falando do ILPF. Bom, boa tarde a todos. Estão meio desanimados, gente? A impressão minha. Boa tarde. Aí, melhorou. Estou do lado. É isso. Bom, estou entre gigantes aqui, né? Uma honra para mim estar aqui. João Dir, que tem um grande CEO, o Chiquinho, que foi um grande secretário de Agricultura, deixou grandes legados para eu continuar, Chiquinho, sou muito grato. Né? O nosso prefeito também, grande gestor, tem uma vida pública de um craque. Foi deputado, foi secretário, prefeito. O Jacir, que quando eu vejo o Jacir andando, eu vejo um pé de cana ambulante, assim, ó, que defende o setor como ninguém, articulado, né? Presidente do Conselho do Agronegócio da Fiesp, sempre me ensinando muito, também me ajudando a construir pontes, né, Jacir? E na política, a gente tem que ter gente que constrói pontes e não muros. E eu estou aqui hoje para falar que eu fico muito animado com o agronegócio de São Paulo. Como eu disse hoje, que o Chiquinho sempre me corrige, nós temos o melhor valor bruto de produção por hectare do Brasil, nós temos a maior diversificação de culturas, nossa balança comercial está quebrando recordes, mas, ao mesmo tempo, tem um espaço para crescer gigantesco. Quando a gente fala em irrigação, nossa área irrigada em São Paulo é 5,8%, a média mundial é 21%. Então, olha o espaço que a gente tem para crescer, e a gente tem água, tem boas concessionárias de energia, Tietê, Aguapeí, Rio do Peixe, Paraná, Paranapanema. Por isso que a gente atualizou o último decreto de irrigação, que era de 1987, eu não era nem nascido, que vai permitir o armazenamento de água para usar em períodos de seca. A chuva está vindo de cada vez mais concentrada. A gente está tendo períodos de seca alongados e depois a gente não está conseguindo armazenar essa água. Quando a gente fala em conectividade, a área rural de São Paulo precisa expandir muito em conectividade. Só temos internet em 35% do campo de São Paulo. Se a gente levar a internet para 100% da área rural, vai aumentar em 25% a produção paulista.
Nós aqui, de forma inovadora também, estamos permitindo a parceria entre agroindústrias do setor sucroenergéticos e assentados, que ninguém fala sobre isso, mas, gente, o agronegócio usa quantos milhões de hectares, Chiquinho? Total. 70. Quantos hectares a gente tem em assentamentos no Brasil? 110 milhões de hectares. O que os 70 milhões gera de divisa, prosperidade, PIB, balança comercial, sem analisar as coisas indiretas, o mercado financeiro, as empresas de logística, o que esses 110 milhões de hectares geram? Quanto o governo gastou para comprar isso e quantos bilhões de precatório estão sendo discutidos, que é uma dívida impagável. E hoje, se você analisar o GUT, que é o grau de utilização da terra, e o IGE, dessas propriedades que foram desapropriadas justificando que elas eram improdutivas, hoje elas estão muito mais improdutivas. A gente tem que fazer a reforma agrária do jeito certo, que é o que a gente está fazendo em São Paulo, com crédito fundiário, entregando título, regularização fundiária, Protrator, FEAP, Integra SP, Solo Mais Fértil, LPF, Milho Mais São Paulo. Então, no Pontal, a gente tem o setor sucroenergético plantando em lotes de assentados. E se isso fosse permitido no Brasil inteiro? Gerando prosperidade. Então, nós temos muito que crescer sem derrubar uma árvore. Aqui a gente é sustentável, menor índice de desmatamento da Mata Atlântica dos últimos 10 anos, 25% de área preservada, mais CARS validado que o Brasil inteiro. E vamos continuar esse legado, Chiquinho, que a gente recebeu. E contem sempre as portas. Agora eu vou mudar, Chiquinho. Eu falava que a porta da secretaria estava escancarada. Eu tirei as portas, não tem nem porta. Secretaria de vocês, gente. Ah, o Gustavo Junqueira também está aqui. Cadê o Gustavo? Ali. Gustavo Junqueira também, secretário. É isso. Bom, muito obrigado. Como eu disse, é bastante alentador escutar o Guilherme Piai. Eu queria agradecer o homem do seguro rural, aqui o Ricardo Sassi, que está aqui, e o nosso homem da ferrovia, o Guilherme Quintela, que também está presente aí. Obrigado, Guilherme, pela presença. Eu gostaria de aproveitar, secretário, fazer um pedido. O governo acabou de mandar o projeto da reforma tributária e incluiu no projeto da reforma tributária, no imposto seletivo, bebidas açucaradas. É um contrassenso porque o açúcar está na cesta básica, ou seja, está incentivado o uso do produto in natura, e o produto industrializado está sendo satanizado. Então, é um assunto que precisa ser, sem levar em conta que o açúcar hoje é um dos principais produtos de exportação do Brasil. Então, como que você vai dizer que um produto faz mal e você vende para 135 países, que é para onde nós exportamos açúcar? Então, aí eu queria pedir para você, para liderar a bancada paulista nesse sentido. Aqui, eu queria que me falasse, quem sabe qual é o principal item de exportação do estado de São Paulo? Alguém pode me falar? O açúcar. O açúcar é o principal item de exportação no ano passado e nos últimos 10 anos está entre os 3 principais produtos de exportação. Sempre está entre os 3 principais. Então não pode ficar de fora. A gente não pode deixar isso acontecer. E aí eu conclamo que chama todos os 70 deputados de São Paulo, eles têm de saber disso. Muitos não vão se converter, mas alguns vão, e eu acho que é importante que a gente derrube isso lá no Congresso Nacional, que principalmente esse assunto, Roberto, eu acho que a gente precisa levar para a FPA, porque é bastante importante e danoso para a agricultura paulista. E para encerrar, eu gostaria, então, de pedir para o Chiquinho falar do nosso ILPF, e aí o Marco Bolonha vai fazer o encerramento final. Bom, eu espero que o Jacir tenha me dado umas 15 horas para falar desse tema. Esse tema é tão importante para o país.
15 segundos. Antes de falar de ILPF, vou dizer o seguinte, está sendo propalado os grandes investimentos de algum setor da indústria brasileira de 101 bilhões de reais nos próximos 10 anos. Vamos fazer as coisas colocando tudo no seu devido lugar. O agro brasileiro investiu em 2023 98 bilhões de reais no ano de 2023. Então, é o agro que nós conhecemos, ousado, corajoso e tecnológico. O Brasil fazia agricultura, eu estou entrando na resposta, Jacir. O Brasil fez agricultura durante muitos anos, como os nossos antepassados europeus aprenderam nos seus países de origem. Países de origem predominantemente de clima temperado. E era assim que se fazia agricultura, predominantemente no sul do Brasil. Região mais fria, e lá foi feita a agricultura que eles conheciam, que eles sabiam. Então vamos falar das 3 grandes evoluções do agro brasileiro. A primeira delas, o plantio direto. O plantio direto foi um grande salto, que eu vou fazer uma homenagem aqui ao Herbert Bartz, um alemão brasileiro que morava em Rolândia, no Paraná, hoje já falecido, que era chamado de louco. Todo mundo que faz alguma coisa diferente é louco. Depois que morre, visionário. Mas só depois que morre, antes disso é louco. Ele criou o plantio direto, ele inventou esse negócio, que é uma verdadeira loucura para a época. Nós, fabricantes de máquinas agrícolas de preparo do solo, nós tínhamos certeza que nós íamos quebrar. Não vai mais usar grade, não vai usar mais arado, não vai mais usar subsolador, nós vamos quebrar. Muito bem. Essa foi a primeira grande evolução, e hoje a gente já fala em 40 milhões de hectares em sistema de plantio direto. Isso significa solo coberto, protegido por palha. Quando a segunda grande evolução foi, na verdade, a segunda safra, que nós no passado, uma coisa muito antiga, muito distante, a gente chamava de safrinha. Tem gente que ainda chama, mas ele está atrasado. Não tem mais segunda safra. Não tem mais safrinha. Hoje, cada 3 sacas de milho produzidas no Brasil, 2 são de segunda safra. Esse é o Brasil. Todo algodão produzido no Brasil, que migrou, veio vindo do Paraná, passando aqui por São Paulo, e acabou indo para o centro-oeste, onde ele deveria estar mesmo. Hoje nós temos todo o algodão produzido no Brasil, que nós estamos de segundo para o primeiro lugar no mundo, algodão de fibra longa, com características de algodão egípcio, aquilo que vocês pagam uma fortuna para comprar um lençol, uma fronha, alguma coisa de algodão egípcio, que pode ser um algodão do nosso centro-oeste. Então, tudo segunda safra. Esse foi o segundo grande salto do Brasil. E o terceiro grande salto, que está em curso, é integração lavoura, pecuária, floresta, ou qualquer sistema de integração, de sistemas integrados de produção que o Brasil tem. Hoje nós já chegamos próximo de 18 milhões de hectares, um lindo projeto da Embrapa que estava numa gaveta e alguém tirou, e quem liderou esse processo foi a John Deere, que um dia me chamou para colocar máquinas de engenharia, máquinas de processo de validação, eu fabricando implementos, a minha empresa fabricando implementos, a John Deere colocando também máquinas de engenharia para fazer um teste em 100 hectares. Gente, isso foi 2006, não faz 100 anos, foi ontem. 2006 foi ontem, só o PI não era nascido. O resto aqui já tudo tinha nascido. Isso deu tão certo e era tanto risco que nós colocamos protótipos para trabalhar. Máquinas de engenharia, que se podia dar certo, podia dar errado. Uma região que chove 800 milímetros por ano, que não é nada, é pouquíssimo, é quase um semiárido. Uma terra que, para ser ruim, ela tem que evoluir muito. Isso começamos em Ipameri, esparramou pelo Brasil, pela força das empresas que sustentam os projetos da Embrapa, que é a John Deere. Eu vou citar o nome, Jacir, você me permite? Então, eu vou citar o nome, porque é importante que se diga quem faz, quem fez e quem continua fazendo. Eu não vou falar na ordem que chegaram conosco. Em primeiro lugar, a Embrapa, que é dona de um grande projeto. John Deere, Bradesco, Soesp, Cocamar, Syngenta, Minerva Foods, Suzano
e Timac Agro. São 8 empresas mais a Embrapa. Então, tudo isso é para suportar a difusão da tecnologia. E a gente já aprendeu também que a gente cria no país inteiro unidades de referência tecnológica, que é uma propriedade que fez a adoção da tecnologia. Ali vai até 20%, ou a gente empurra ou puxa. Quando chega em 20%, 25%, fiquem tranquilos. Cresce por inveja. O vizinho está prosperando, está melhorando a casa, está melhorando o carro. Isso, grandes exemplos nós temos pelo Brasil, predominantemente nas áreas do Arenito Caiuá, que é Paraná, grande parte do oeste de São Paulo, de onde é originário o nosso secretário. Ali estamos crescendo, desenvolvendo em terras de péssima qualidade, porque a primeira mentira do Brasil foi Pero Vaz e Caminha que fez, né? Começamos lá, no descobrimento. O Brasil é predominantemente de terras pobres e só produz com ciência e tecnologia. Sem o que não dá para fazer. A pesquisa tem feito a grande contribuição. Então, ILPF está em curso, está se sobrepondo às áreas de plantio direto. Nós precisamos de cobertura do solo. Para ter uma noção, uma semente em solo descoberto, lá no centro-oeste, ela bate 60 graus de temperatura. Ela não germina, cozinha. Com palha, ela baixa para 26 graus de temperatura. Então, aí a planta germina, a proteção da umidade está lá, não evapora a umidade que tem no solo e continua prosperando. Isso, onde está implantado, melhora todas as condições, inclusive o índice de desenvolvimento humano de cada região. Resumidamente, Jacira, era isso. Bom, tivemos aqui uma aula, né, de agricultura, da agroindústria como um todo. Acho que foi muito legal esse debate. Eu queria agradecer a presença do prefeito de nos receber, de estar aqui na nossa casa, aqui é o segundo ano que nós estamos na AgriShow. Agradecer ao secretário a presença de ter vindo estar aqui conosco também, ao Carreri, né, por tudo que você nos contou aqui do que é a indústria de máquinas, né? E essa aula aqui de um professor que a gente tem e, obviamente, do Jacir, que é nosso amigo, nosso consultor na Galápagos, vem ajudando. A Galápagos tem um propósito muito claro com o agronegócio. Nossa função é ajudar os investimentos, seja de quem quer investir nesse tipo de setor, seja de quem precisa de recursos para investir nesse setor. Então, agradeço a presença de todos e até o ano que vem. Tá certo? Muito obrigado.